Bom, Kim, eu quero entender ao final dessa nossa primeira altercação aqui qual é o grau dessa maioria que você diz, né? Que maioria é essa? Mas antes de você me responder, eu queria colocar aqui um pouco do princípio da minha defesa, né? Eu faço uma defesa da estabilidade do servidor público, posso até relativizar para uma minoria, tá? Mas eu acho que a maioria dos servidores públicos num estado como o Brasil, que tem deveres econômicos, geográficos, sociais muito pertinentes com a sua sociedade, muito intensos, sim dependem de estabilidade. Eu fico pensando, por exemplo, num funcionário da Receita Federal, ou um funcionário, por exemplo, de um órgão ambiental, ou um funcionário, por exemplo, de uma reguladora de seguradoras, de negócios de seguros, etc., o tipo de pressão que eles poderiam sofrer caso não tivessem a estabilidade. Eles poderiam perfeitamente, por exemplo, um fiscal do trabalho ou um fiscal da Receita numa empresa fazendo uma fiscalização, ele chegaria e dizer, o senhor está multado por isso, por isso, por isso. E o empresário pode muito bem dizer, olha, meu amigo, como você não tem estabilidade, eu financei a campanha do deputado que atualmente é o seu ministro, eu com uma ligação para ele posso cortar sua cabeça, destruir sua família, acabar com a sua renda e você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. Por outro lado, imagine você, por exemplo, uma área do governo como o Serviço Geológico do Brasil, que tem o mapeamento de todas as jazidas minerais brasileiras feitas por satélite, com georreferenciação. O que essa pessoa não vai ficar de frágil, né, se ele não tiver uma estabilidade para ele incentivar a ficar no serviço público, a ser contratado por 4, 5 mil reais a mais por mês numa mineradora internacional que, uma vez que ela faça isso, naturalmente pode levar informação estratégica, influência, poder de influência sobre, né, autorizações de lavra, etc. E tantos outros exemplos, até para chegar ao nível do serviço à população diretamente, onde o conceito de serviço estratégico se modifica. Hoje, nas salas de aula das escolas públicas brasileiras... Deixa eu falar um pouquinho. Não, porque eu estou fazendo a minha introdução e você vai falar depois. Está muito longo essa introdução. Não, mas eu não quero saber, eu estou fazendo a minha introdução, você vai falar a sua. Só, por favor. Mas aí você está ridicularizando o debate. É porque está muito longo. E os professores reclamam, os professores de escola pública reclamam que a indisciplina em sala de aula é um dos principais fatores. Você imagina se ele não tiver nem a estabilidade do emprego para lhe garantir as condições de planejar seu futuro, etc., como não será a evasão de professores para as redes privadas. Ou seja, é uma proposta, simplesmente retirar, acabar com a estabilidade, é uma proposta que vai conduzir a uma enorme desestruturação da capacidade do Estado de prestar serviço à população. Diante disso, eu queria entender se você está com isso, afinal de contas, desejando, né, realizar um objetivo de Estado mínimo, mas travestido de redução de ineficiências de corporações, do serviço público, etc. Não, na realidade, vamos lá. Em comparação com países desenvolvidos, o Brasil tem poucos funcionários públicos, né? Os problemas que são apontados pelo Banco Mundial, por exemplo, é que existe uma proporção pequena de funcionários públicos que recebe muito, né? Porque em relação à proporção do PIB, a gente tem um grande gasto com servidores. Mas esse não é o meu ponto. Eu concordo com você em todas as carreiras que você falou. Porque são carreiras ligadas à fiscalização e controle. O que eu disse não é para acabar com a estabilidade. O que eu disse é que a maioria não deve ter. Como acontece em praticamente todos os outros países, né? A maior parte dos servidores não tem a estabilidade nos termos do Brasil. Porque então define essa maioria aí para mim. Vamos lá. Maioria, a gente tem secretária, a gente tem assessor de plenário na Câmara, tem estabilidade. A gente tem, o seu problema então é com o poder legislativo? Não, tem funções. Não, porque tem secretário no executivo, tem secretário no executivo, tem secretário no judiciário. No judiciário também, que tem uma questão de isonomia aí, que você não pode contratar um por uma lei e outro por outra lei. Analistas do judiciário, não, mas vai ser a mesma lei dizendo o seguinte, só tem estabilidade, carreira típica de Estado e carreira de fiscalização e controle. Essa é a mesma lei para os 3 poderes. Os 3 poderes têm secretários, os 3 poderes têm assessores, os 3 poderes têm analistas, servidores efetivos que não precisariam ter estabilidade. E outro ponto fundamental, que eu imagino que você pode até concordar comigo em relação à mitigação de estabilidade. Nunca foi regulamentada a análise periódica de desempenho. Então, hoje, a gente não consegue demitir um servidor por insuficiência de desempenho. Até para fazer, eu gosto muito de comparar com os nossos pares, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os serviços prestados, né, os serviços públicos prestados
por esses outros países em que muito menos servidores têm estabilidade, são melhores do que os serviços prestados pelo Brasil. Então, por Mas exemplo... aí entram outros fatores, só né? pra Quer dizer, trazer um entra o dado. fator econômico, o quanto de orçamento que é dedicado para isso, o quanto de estrutura e capacidade educacional existe na formação desse servidor, entre outros Não, mas fatores. o que isso tem a ver com estabilidade? Não, tem a ver com o desempenho do servidor público. Não necessariamente. A estabilidade desses caras pode não se justificar, mas esses caras, você falou que eles têm desempenho melhor. E não ter estabilidade ou ter estabilidade não é o único fator que determina isso. Não, Eles sim, podem mas ter a mais minha- formação educacional, eles podem passar bem, em na concursos minha- mais rigorosos, eles podem Na ter minha outros avaliação, fatores aí. Não, os concursos no Brasil são mais concorridos que os concursos nesses países, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, não são concursos mais rigorosos. Esse aspecto a gente já pode afastar. Outro ponto, para mim, me parece uma questão lógica, né? O servidor prestar um serviço pior, ou nós termos mais servidores prestando serviços ruins, porque ele não pode ser responsabilizado pelo seu mau desempenho. Porque quando é aprovado, por exemplo, um aumento, é um aumento para os servidores bons e um aumento para os servidores ruins. Eu não posso pagar uma gratificação extra para um servidor bom, da mesma maneira que eu não posso descontar o salário ou demitir um servidor ruim. Eu não acho que isso seja razoável, né? A gente tem 65% dos servidores do Brasil com estabilidade. Isso não é necessário. Mesmo porque quando uma função fica obsoleta, por exemplo, eu não posso demitir. Tem alguns casos emblemáticos, até que a ministra da Gestão levantou, 65 mil casos de cargos que estão obsoletos, de datilógrafo, de ascensorista, de operador de telex, que a gente não consegue demitir. Mas esses cargos estão Esse cara tá sem ocupados até hoje? Esse cara está sem fazer nada, boa parte sim. Esses caras estão sem fazer nada até hoje. Eles não ficam sem fazer nada. A realidade é que eles são colocados em outras funções. Não pode, é ilegal. Não, eles não ficam burocraticamente alocados em outras funções, mas eles não são trabalho desperdiçado. São trabalho Você está dizendo que é um trabalho desperdiçado? Eles vão lá, batem ponto e não fazem absolutamente nada? Existe muito disso. Não, dessas funções obsoletas... Eu gostaria que você apresentasse dados. Eu tenho experiência pessoal disso. Tudo bom, Kim? Beleza? Bom, eu acho que o Fausto já mapeou muito bem a questão geral da importância da estabilidade. Então, o meu argumento, na verdade, é muito específico e muito concreto. Mas antes eu precisava fazer 2 registros. Primeiro, eu queria registrar o excelente momento anterior do debate em que você reconheceu que somos nós, trabalhistas, que defendemos os trabalhadores. Você falou que vocês que defendem os trabalhadores. Eu achei legal você fazer esse reconhecimento. Obviamente foi uma ironia em tese. Segunda coisa mas que você quer falar do assunto ou não? Não, mas então vamos falar do você assunto. Faz gracejo, eu posso fazer também, né? Então o jogo é duplo. Do assunto. Em segundo não, mas lugar... não tô falando de não fazer gracejo. Então eu faço gracejo no assunto. Deixa eu avançar. Obrigado. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um registro que é importante, talvez não para você, mas para boa parte do público liberal. Que existe uma mitologia de que quem defende a estabilidade do serviço público é quem, de alguma maneira, se beneficia com isso. As grandes corporações, etc. Bom, certamente tem gente autointeressada nisso, mas gostaria de deixar muito claro que não é o meu caso. Eu tenho carteira assinada desde os 15 anos de idade, nunca trabalhei no serviço público na minha vida. O meu argumento, na verdade, é muito concreto. Ontem eu passei a tarde assistindo os vídeos de Kim Kataguiri. E eu achei um vídeo do Kim Kataguiri... Então, eu achei um vídeo do Kim Kataguiri de 5 anos atrás, se você quiser eu boto o áudio aqui pra gente ouvir, sobre esse exato tema, em que você tinha uma posição radicalmente diferente da posição que você tem hoje. Durante o governo Bolsonaro apresentou uma proposta de abolir a estabilidade em boa parte dos serviços públicos de maneira muito semelhante ao que você propõe, e você dizia nessa época que a solução não era acabar com a estabilidade. A solução era regulamentar a proposta apresentada pelo Bresser Pereira em 98 de se estabelecer uma lei complementar de análise periódica de desempenho. O que eu quero entender é, o vídeo ainda está no seu canal, você não retirou, você não fez um vídeo de retratação, então é razoável o público supor que você mantém a mesma posição. A sua posição varia conforme o governo, varia conforme as circunstâncias. Por que motivo você não tirou esse vídeo do ar? Quais são as razões que explicam a sua mudança de posição? Eu sempre deixo... Eu não tiro nenhum vídeo por ter mudado de posição, né? Eu deixo o histórico lá, né? Mas nem gravar outro sobre o assunto? Não, eu nem lembro todos os vídeos que eu gravava, assim, eu publico 3 vídeos por dia, assim, eu não vou lembrar, 2 anos atrás eu tinha uma posição, agora eu mudei e vou fazer um vídeo sobre. O meu posicionamento hoje, que é o que está em debate, eu defendo que haja estabilidade para funções de fiscalização e controle e para carreiras típicas de Estado. Tirando isso, não acho que necessite estabilidade. Esse é o meu posicionamento. Tá, mas aí a gente tem um problema concreto. Quando a gente fala... outra coisa, só para responder, desculpa que eu esqueci. Você falou, a sua opinião varia de acordo com o governo e tal. Não, passa o tempo, eu mudo de ideia. Mudar de ideia é prerrogativa de quem pensa. Sim, tudo bem. Então, só que aí tem um problema concreto, né? Você frequentemente fala que não consegue avançar determinadas ideias porque você não tem maioria no Congresso. O problema é o seguinte, hoje está tramitando no Congresso uma proposta que o Kim de 2020 defendia,
que é não acabar com a estabilidade do servidor, mas sim estabelecer mecanismos de bonificação para bons servidores, penalização do Pedro Paulo, perfeitamente. E o Pedro Paulo está trabalhando nessa comissão e nesse projeto há vários anos. Tem uma pergunta bem concreta, né? O que você acha que é mais fácil passar e fazer maioria no Congresso? A sua proposta é hiper radical de acabar com a estabilidade ou um projeto que está sendo construído no Congresso há anos? Não, calma, eu não defendo acabar com a estabilidade. Tudo bem, acabar com a estabilidade para boa parte dos serviços públicos. Perfeito. Você acha que é mais fácil passar isso ou é mais fácil passar um projeto que está sendo construído por um deputado com ampla rede de relações políticas? Não, eu acho que ambos os projetos não têm a menor chance de ser aprovado nesse momento. Sob o governo petista, nenhuma reforma administrativa vai ser aprovada. Nem se, por exemplo, se tiver um projeto de aumento de 100% do salário dos servidores públicos federais, mas tiver o nome de reforma administrativa, a gente não vai ter maioria, porque isso eu escuto dos próprios deputados petistas, né? Qualquer reforma administrativa vai ter uma reação muito grande dos sindicatos de servidores que apoiam a base do governo e, portanto, nenhuma tem chance de ser aprovada. E como é que a gente faz, Kim, a relação da estabilidade em relação ao interior e ao Brasil profundo? Porque, assim, é fácil, retoricamente, defender que nas funções de fiscalização, como Polícia Federal, mecanismos de controle, tem que ter. Só que, assim, eu venho de uma cidade do interior. A minha experiência, moro no Rio, mas minha criação é do interior. No interior, a coisa mais comum do mundo é você não ter concurso público, são funcionários contratados que, em época de eleição, são obrigados a fazer campanha para vereador e para o prefeito da situação. A única forma de impedir essa ingerência política é a estabilidade desse tipo de funcionário. Discordo. Eu acho que esse município não deveria sequer existir. Quantos habitantes tem o município que você foi criado? Então, mas aí o que é mais fácil? É mais fácil estabelecer a legislação de cláusula de desempenho do Pedro Paulo ou abolir o município? Quer dizer, o seu problema temos um problema no Brasil. E outro ponto. A solução é 5. Eu vou pedir 1 milhão, que é impossível. Outro ponto é que hoje, com a estabilidade que você falou, já acontece. Não com um funcionário estável. Bom, deputado, vamos lá. Eu acho que a frase que você colocou, que é nem todo funcionário público deveria ter estabilidade, a frase... A maioria. A maioria, né? Pior ainda. Eu acho que a frase deveria ser todo funcionário, todo trabalhador deveria ter um mínimo de estabilidade. Até porque, se você olha a condição de trabalho no Brasil hoje, depois de algumas reformas trabalhistas que o senhor apoiou... Pergunta, o que é mínimo de estabilidade? Não, vamos pela sua própria frase. Nem todo... Qual a sua frase? Pode falar de novo. A maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por estabilidade, só para deixar claro, por estabilidade eu estou falando dos moldes atuais que existem na Constituição. Aí eu quero entender o que é o mínimo de estabilidade que você está falando. Não, eu vou por outro lado. Eu vou por outro lado para você entender melhor, para ficar mais claro. Você falou que a maioria dos funcionários públicos não deve ter estabilidade. Eu acho que todo trabalhador deve ter estabilidade. Ainda mais num país como o Brasil, que nos últimos anos adotou algumas reformas trabalhistas que pioraram boa parte dos direitos, prometendo mais emprego, mais renda, mais salário, o que não aconteceu. Posso até te trazer um estudo aqui do IPEA, que mostrou que a previsão era de que, ao invés dos empregadores que iam deixar de ter custos trabalhistas, eles iam começar a gastar... O que se falava de narrativa na época era, olha, a gente vai ter menos custos trabalhistas para poder empregar mais, para poder pagar mais salário. O que aconteceu foi o contrário. Eles concentraram mais renda, aumentaram os seus próprios salários, aumentaram sua própria renda e aumentaram o valor das próprias ações das próprias empresas, sem empregar mais, ajudando ainda mais na informalidade do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Se um trabalhador da iniciativa privada tiver estabilidade nos moldes que a gente tem hoje, então, sei lá, o cara tem uma loja, ele tem 2 funcionários, a loja começa a dar prejuízo, ele não pode demitir? Não, ele pode. Demissão não tem nada a ver com isso. Estabilidade é uma outra coisa completamente diferente. Não, mas você que defendeu estabilidade para todo trabalhador. Todo inclusive da iniciativa privada? Mas acho que isso é... Claro, estabilidade é o mínimo que qualquer trabalhador tem que ter no Brasil. Então calma. No setor público ou no setor privado. Eu tenho uma loja, tenho uma mercearia. Tá dando prejuízo. Eu não posso mandar a pessoa embora, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar e sustentar o cara o resto da vida? Eu não tô proibindo demissões aqui não, amigo. Mas então, é o que eu tô falando. Eu tô falando de trazer estabilidade. Porque o que eu tô falando, o meu conceito de estabilidade é o conceito técnico-jurídico que hoje existe na Constituição. Qual é o seu? Meu conceito de estabilidade é dar o máximo de garantias possíveis para os trabalhadores, ao invés de destruir, como fizeram no Brasil nos últimos anos, e não resolveu nenhum dos problemas que vocês falaram que ia resolver. Me explica. Esse é o ponto. Se eu não sei o seu conceito de estabilidade, não tem debate, porque a gente não tem um campo comum. Todos os tipos de direito trabalhista são estabilidades que deveriam ser para o trabalhador. Não, mas aí não é estabilidade, é direito trabalhista. É outra coisa. Que vocês destruíram. Você está entrando em outro debate. E aí, mano, velho? Querido Kim, a gente tava até conversando ali no canto, irmão. É super interessante a gente pensar que
como o professor Fausto falou, os professores, que são a garantia do serviço público, eles precisam estar olhados. A gente vê uma questão da proteção em questões sensíveis e imparciais. São algumas questões mais técnicas, você mesmo concordou que também tem que ter sustentabilidade. Estabilidade. Eu ainda acrescento mais um, que é uma questão da importância da gente ter uma lógica de política pública de Estado e não de governo. Então, estar fora daquele toma lá da cá também é importante. Então, tecnicidade, questões de carreira são fundamentais. E a gente conversando ali, depois de tirar um bolão de serviço público aqui, um bolão dali, a gente nem sabe se é de fato a maioria dos servidores públicos que estariam dentro dessa tua proposta. Se isso não seria, na verdade, uma lógica de uma minoria. Não. E uma coisa também não tem nada... Claro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, desde o último tópico para o tópico de agora, não é uma questão da gente não querer entrar, mergulhar em rever as questões das condições ou rever a questão dos super salários ou dos privilégios. Todo mundo aqui vai estar junto contigo em rever essas questões. Agora, isso não vai fazer a gente entrar dentro de uma ponta dessa lógica liberal que, no fundo, aumenta a nossa informalidade. A gente tem um relatório do... Sim, informalidade. O que tem a ver estabilidade de servidor público com informalidade? A informalidade está concentrada em quem compete no mercado privado. Claro, perfeitamente. Mas essa fragilidade do serviço público junto com o enfraquecimento de questões trabalhistas, tem um relatório do CEPAL que é muito bom, inclusive usando dados do FMI, que correlacionam diretamente essas duas coisas. O aumento do enfraquecimento... O enfraquecimento do apoio de estabilidade do servidor e a questões trabalhistas. Esses dois correlacionados com uma redução da massa salarial, uma redução... até anotei aqui. Certo, mas ele fez esse estudo sobre diminuição de estabilidade em que país? Eu não vou lembrar para você especificamente o que é isso do relatório, mas se tu me permite só, ao invés de chegar nos pontos miúdos técnicos, só fechar a ideia de uma linha narrativa... Fechar, só porque eu quero entender. Porque se você está falando que teve um resultado econômico com base numa mitigação da estabilidade, eu preciso saber que mitigação foi essa para eu poder contra-argumentar. Redução, de fato, né? A gente tem, vamos fazer análise para o Brasil. No Brasil, a gente tem hoje, segundo o IPEA, 65% ali dessa estabilidade já envolvendo saúde, educação e tal. Isso. Se a gente entra num processo de cada vez mais a gente enfraquece o serviço público, cada vez mais a gente bota em questão os direitos do trabalhador, mas cada vez mais a gente entra... qualidade do servidor de novo, enfraquece o serviço público. Mas... Não, você falou bem mais do que eu. Não, eu acabei de pedir um minuto atrás para terminar essa ideia. Mas, enfim, o que eu acho que é o principal, Kim Kataguiri, é a gente não entrar numa lógica dessa. Aí, ó, seus coleguinhas... Segundo de novo já. Eu não termino. Obrigado. Valeu. E aí? Tudo bom? Firme? Vamos lá. Então, Kim, você está usando um argumento de melhoria da qualidade do serviço público, atrelando isso ao problema da estabilidade, como se a estabilidade fosse um problema. Isso. Né? Entretanto, você também usou agora há pouco um argumento sobre a iniciativa privada, né? Como se você usou assim, né? A iniciativa privada não tem estabilidade e portanto, isso seria um pró para a melhoria da qualidade do serviço que ela oferta. Não disse isso. Certo, mas o argumento central é o funcionário público, o serviço público não tem qualidade porque tem a estabilidade. Não, também não disse isso. Certo, então eu disse que é um dos elementos. Certo, é um dos elementos, perfeito. Não é fatal. Então vamos Resolvi a estabilidade e melhorou o serviço automaticamente. Então não qual é é o objetivo? Por que você tá propondo algo que piora as condições de trabalho do servidor público? Por que piora? O bom servidor vai ser premiado, o mau servidor ou vai ser demitido ou vai ser... Mas você está tirando uma vantagem que ele tem. Pois é. Perfeito. Ele não tem que ter essa vantagem. Perfeito. O cidadão que tem que analisar a qualidade do atendimento, porque hoje a estabilidade para servidores que não são de fiscalização e controle não é uma blindagem contra um político que está sendo fiscalizado, é uma blindagem contra o cidadão que está sendo mal atendido. Então você está fazendo um argumento da qualidade. Sim, mas eu não estou dizendo que é único e exclusivo. Não necessariamente você... Bom, vamos me eliminar. Voltaram. Ué, mas calma, mas nem terminaram de levantar tudo? Já deu 10? Já deu. Pô, caralho, tem gente nova ainda. Boa tarde, deputado. Então, num país onde eu ouço geralmente uma frase bem comum sendo dita, né? Principalmente referente aos políticos eleitos, né? De que, eu pago o seu salário, então você tem que fazer tudo o que eu quero. Mas os políticos, pelo menos, eles têm a polícia legislativa, acredito, o que seria difícil com funcionários públicos no dia a dia.
eles podem sofrer coerção de pessoas mal intencionadas, e também um problema que eu vejo quando tem avaliação, na sua proposta de avaliação, né? Muitas vezes o servidor pode ser julgado não pelo próprio serviço que ele está prestando, e sim pelos limites que a lei impõe ao serviço dele. Então, se o serviço foi desenhado de uma maneira que não atenda ao cidadão, ele pode jogar essa culpa no servidor e querer descontar a frustração que ele tem do Estado no servidor. Quem? O cidadão ou o político que administra? O cidadão. Não, mas vamos lá. Ter estabilidade ou não ter estabilidade não muda em nada o assédio que o servidor sofre. Hoje, vários servidores da saúde têm estabilidade e são esculachados pela população, muitas vezes injustamente, porque a culpa, por exemplo, na atenção primária é do político, é da gestão. E o servidor com estabilidade continua sofrendo. Assim, a esculhambação ilegal que um servidor sofre não tem nenhuma relação com estabilidade. Se tivesse, hoje os servidores estariam resguardados, e eles não estão. Outro ponto que você colocou sobre pago do seu salário, então você deve fazer o que eu quero, né? Bom, evidentemente você sabe, você colocou que é um discurso falacioso e que existem parâmetros da lei, tanto da maneira como um deputado vai exercer uma representação, como da maneira que um servidor público vai servir o público. O meu ponto principal é o seguinte: eu quero demitir o mau servidor, eu quero premiar o bom servidor e, veja, até com estabilidade, e eu defendo, como já coloquei para vocês, estabilidade para funções de fiscalização e controle, olha o que está acontecendo na Receita por causa do Xandão. Os caras têm estabilidade e o próprio presidente do sindicato fala: nós nunca vamos investigar autoridades porque a gente sabe que esse tipo de reação vai acontecer. Então, assim, eu defendo para atividades de fiscalização e controle, mas você veja que a gente vive num país que nem isso garante independência para o servidor. Sim, mas como seria feita essa avaliação e por quem? Avaliação do quê? Do desempenho? Sim. Bom, vários países desenvolvidos têm modelos de análise de desempenho em relação aos indicadores, em relação ao atendimento, em relação à opinião de quem está sendo atendido, em relação à opinião do gestor, em relação a critérios objetivos de produtividade que aquele servidor pode ou não pode estar atendendo. Então, assim, a Suécia, por exemplo, 1% dos servidores tem estabilidade. É um dos países com o melhor serviço público do mundo e possuem critérios objetivos de avaliação. Suécia. É engraçado. Que isso? Do nada, mano. Suécia. Caralho. Suécia. É engraçado que... Eu fiquei imaginando o Arthur sentando aí falando, Ucrânia. Suécia. Desculpa, Arthur, foi gratuito essa. Desculpa. Suécia. É engraçado que quando é para essa questão do trabalho público, o país desenvolvido é um bom exemplo. Mas para taxar os mais ricos, aí já não é um bom exemplo, né? Para ter um orçamento mais saudável, você ter uma redistribuição dos impostos sobre consumo, aí não é um bom exemplo. Não, mas eu disse que é um bom exemplo. Sobre o consumo? Não. Isso, sobre eu disse, eu concordei com você. Sobre a renda. Não, sobre a renda eu concordei com você, só não então, concordei... Você é a favor de aumentar o imposto de renda sobre os mais ricos. O que eu concordei com você é o seguinte, de diminuir a tributação sobre o consumo e manter a da renda, porque mantendo a da renda, você não o mais está rico... utilizando os países desenvolvidos como parâmetro. Não, sim, meu filho, mas deixa eu te explicar. Esse não é um bom parâmetro, quando é para taxar os ricos. Deixa eu te explicar. Existem questões... né, peculiares a cada país, existem questões que a gente precisa se comparar com os nossos pares, e existem questões, que também é maior, tá? E existem questões em países desenvolvidos que a gente pode ter como parâmetro. Mas, se a gente for comparar com os nossos pares, também, os países em desenvolvimento, eu não conheço nenhum, alguém aqui pode me apontar algum, mas eu pesquisando não encontrei nenhum país em desenvolvimento que tenha tantos servidores com estabilidade quanto o Brasil. Então tá bom, você não quer a Suécia? Tá bom, você quer. Então eu vou falar Chile, então eu vou falar Uruguai, Paraguai. E aí a gente aumenta a alíquota de imposto de renda como eles. Argentina. A gente aumenta a alíquota de impostos de renda como eles e taxa os mais ricos. Concordamos? Não concordamos. Taxar os mais ricos não, né? Okay, não, os mais ricos vão ser proporcionalmente mais taxados na medida que o imposto sobre o consumo vai ser menor. Então, necessariamente, eles vão pagar mais do que os mais pobres. Falou. Pausa.